Hoje nós vamos falar sobre fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas hoje você pode me chamar de Irmã Neura. Hoje nós vamos falar sobre fake news e como nós podemos identificar uma fake news usando o filme e o livro, mas mais o filme O Código da Vinci. Se você era criança ou pequenininho ou não nascido entre 2003 e 2006, você não sabe o pandemônio apocalíptico que foi o livro Código da Vinci. O livro vendeu mais de 70 milhões de cópias só no ano de 2003 e conta a história de um simbologista que no filme é vivido pelo Tom Hanks, que precisa correr contra o tempo para desvendar uma série de mistérios e descobrir o que a Igreja Católica está escondendo. Que a Igreja Católica tem um monte de livro, de história, de longa, de tudo. Por que esse é especial? Porque as pessoas acreditaram que era verdade. Sem brincadeira. Esse livro rendeu documentário que desvendava as origens do livro Código da Vinci ou desmascarava as mentiras do livro Código da Vinci. Teve série de documentários, teve reportagem em todas as emissoras de TV. A questão é, esse livro e esse filme nunca foram documentários. O livro é intitulado como um romance. O autor, ele é um romancista, ele não é um historiador, ele não é um clérigo, ele não é nada. Esse livro nunca foi para ser visto como verdade, mas ele foi. Inclusive, eu conheci um rapaz, eu acho que faz um ano e meio, 2, que ele me contou a história do Código da Vinci como se fosse verdade. Há um ano atrás, e eu não tô brincando, ele falou sério pra mim, eu fiquei tipo... Então, esse filme, até hoje, tem discussões sobre ele. A Igreja Católica ficou possessa com esse filme, e outras igrejas também cristãs ficaram enlouquecidas. Os historiadores ficaram enlouquecidos, os estudiosos ficaram enlouquecidos. Só que essa história ela é tão absurda que eu vou contar, a gente vai conversar sobre ela agora, e vocês vão ver que não faz o menor sentido alguém ter levado isso a sério, mas levaram muito a sério. Então, com esse filme, você consegue entender como funcionam as fake news, e só prova como não precisa ter base para a história virar uma verdade. Antes eu quero falar que esse vídeo aqui não é uma ofensa a nenhuma religião. O que a gente vai conversar aqui são os fatos que acontecem no livro e no filme. Mas não levem isso pro pessoal, não levem isso a mal. A gente só está documentando, nós só estamos comentando os fatos, tá bom? Um contexto importante para vocês saberem é que o livro, como eu falei, foi de 2003 e o filme 2006. O Google foi inventado em 1998. O YouTube em 2005. Então o YouTube começou a existir um ano antes do filme. Então as fontes que nós tínhamos de comunicação era TV aberta, TV fechada, jornal impresso e fofoca. Então se uma emissora fizesse um documentário, um negócio mais sensacionalista, existiria uma chance muito grande das pessoas acreditarem. Inclusive eu fui vítima de um negócio desse. Quando que foi? Eu vou colocar aqui embaixo. O Fantástico, um dia, quando eu era pequena, passou a Autópsia do ET, que era um vídeo que teoricamente era verdade. Um filme que está provocando polêmica e despertando a curiosidade do mundo inteiro. O Fantástico mostra com exclusividade no Brasil as imagens da autópsia no corpo daquele que seria o extraterrestre do caso Roswell. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. De um alienígena que caiu do céu nos Estados Unidos. Eles pegaram o corpo do alienígena e eles fizeram uma autópsia. E o Fantástico contou como se fosse verdade. O que aconteceu? Eu fiquei completamente traumatizada enquanto criança. E eu dormia no meu quarto, eu voltei a dormir no quarto dos meus pais. Eu fiquei uma semana sem ficar sozinha em casa. Eu ia onde minha mãe ia. Por quê? Porque eu tava com medo do ET. Se você ver o vídeo agora, você ri. Mas eu tenho certeza que na minha cabeça e na cabeça de um monte de gente que tem mais de 30 aí, lembra o trauma que foi a autópsia do ET no Fantástico. Porque eles contaram como se fosse verdade. Outro caso interessante, como era fácil propagar uma história falsa antes de Googles e YouTubes e outras fontes de comunicação, foi o filme da Bruxa de Blair. Se você não conhece, é um dos primeiros filmes popularizados com aquele que você acha o documentário, né, found footage, e eles conseguiram fazer as pessoas acreditarem que aquela era uma fita real encontrada na natureza, e que a bruxa existia. O diretor do filme, ele foi tão longe que ele proibiu os atores de saírem na rua e de darem entrevista por um ano. Depois que o filme foi lançado, então tinha todo um burburinho de que o filme era verdadeiro e as pessoas acreditaram que existia uma fita gravada de uma bruxa que estava matando adolescentes na floresta. Era bem mais fácil mentir na década de 90 e no começo dos anos 2000.
Mas vamos ao filme. O filme começa com o Tom Hanks dando uma palestra sobre simbologias e como as simbologias mudam no decorrer do tempo. Pegando vários símbolos e tudo que ele contou naquele comecinho é verdade. E aí já vem nossa primeira lição de fake news. A fake news, normalmente, ela é ancorada na verdade. O que isso significa? Significa que várias coisas da história podem ser verdade. Menos uma, menos duas. Porque daí você pensa, ah não, essa informação eu sei. Então, provavelmente, tem chance disso ser verdade, não tem? O autor, inclusive, eu vi uma entrevista dele, porque o autor do livro, ele é um salafrário que, meu Deus do céu. A pessoa pergunta, o seu livro é verdade? E ele responde, os fatos citados nele são baseados em histórias reais. Mas o filme é verdade? Então, os fatos listados nele... Você entende que ele dá uma volta? É a mesma coisa de eu falar pra vocês assim, gente, eu tô indo pra Nova York. E daí tem fotos minhas em Nova York. E tô indo no show da Beyoncé. Tem lá eu na Beyoncé, no show da Beyoncé tem foto também. E daí eu falo pra vocês, conheci a Beyoncé, Beyoncé é ótima, Beyoncé é minha amiga, ela me adicionou no WhatsApp depois disso. Ela me viu na multidão e ela viu que eu não estava fantasiada e que eu não me importava. E ela me chamou pro palco e agora a gente é melhor amiga. Daí eu mostro a foto minha em Nova York e eu mostro a foto minha no show da Beyoncé. Existe uma possibilidade maior de vocês acreditarem nessa minha história furada, porque eu realmente... É verdade, eu estava em Nova York. É verdade, eu fui no show da Beyoncé. Não é verdade que a gente é amiga agora. E é assim que ele faz o livro todo. É verdade, existiram os templários. É verdade. Isso aconteceu em tal ano. Juntando tudo isso, é verdade? Não, não é verdade. Então, a primeira coisa do fake news é essa. Vai ter coisas que podem ser verdade ou fatos para começar a história. Enquanto o Tom Hanks está dando a palestra dele sobre simbologia, um velho é assassinado no Museu do Louvre. Ele é assassinado e quando eles chegam lá no Louvre, tem um pentagrama nele. Ele tá pelado com um pentagrama nele. A polícia chama o Tom Hanks pra ir lá, pra entender por que tem um pentagrama, porque já que o Tom Hanks é simbologista, ele tem um símbolo, chamamos o Tom Hanks que estava lá. Tom Hanks americano que estava lá a passeio, na França. E ele chega e você já vê que o negócio é enrolado, porque ele tá com um pentagrama. E daí o policial fala pra ele, adoradores do diabo, pentagrama. Tom Hanks fala, não é bem assim. Na década, sei lá o quê, o pentagrama era o símbolo de Vênus, que significa a deusa da fertilidade. E daí o policial fala, por que tem um homem morto no Museu do Louvre com o símbolo de Vênus no peito, meu querido Tom Hanks? E daí o Tom Hanks fala, não sei. Tudo pode acontecer. Daí o policial mostra no chão, assim, ele pega uma lanterna de luz negra e tem vários números escritos e uma frase. E alguma coisa sobre adoração demon, dragon, uma coisa assim meio macabra. E daí o Tom Hanks fica, nossa, catapimbas, realmente, luz negra. Nesse momento quem chega a neta do morto, que é a Amélie Poulain. Se você assistiu a Amélie Poulain, você sabe quem ela é, a Amélie Poulain. Ela é o quê? Ela é especialista em criptografia. E ela chega com um bilhete pro Tom Hanks. Na hora, assim, imediatamente. Um bilhete e um celular. Ela fala, tem uma mensagem pra você no celular. Tom Hanks atende o celular da desconhecida e escuta a mensagem. A mensagem é ela falando pra ele sem o policial ouvir. E ela fala assim, você está correndo bastante perigo. O policial acha que é você que matou meu avô. Então a gente tem que fugir. Tom Hanks olha pra ela e fica, complicado. Desliga. Daí começa o caos histórico da gincana que é esse filme, que o meu computador tá aqui embaixo. E eu vou ter que ler coisas. De tão confuso que eles fazem o negócio ficar tão complicado. Então vamos lá. Louvre. O assassino fez o pentagrama, mas quem deixou o recado na luz negra foi o velho. Primeiramente, esse velho estava sangrando até a morte. Ele fez uma série de diquinhas em luz negra. Ele tinha como tinta de luz negra no bolso? Ele sabia que ele ia morrer? Ou como ele imaginava que todo mundo... Porque o Tom Hanks já chega com uma lanterninha de luz negra. Ele achava que todo mundo tinha lanterninha de luz negra? Pior de tudo, a luz negra nem é a coisa mais inacreditável que esse senhor em pré-morte fez. Por quê? Os números escritos em luz negra eles falam que estão na sequência de Fibonacci. É uma sequência numérica, só que eles falam, a sequência de Fibonacci está fora de ordem. O que faz a sequência de Fibonacci ser a sequência de Fibonacci é os números estarem em sequência. Se eles estão fora de ordem, são só números. Eu preciso que vocês fiquem comigo aqui, gente. Quando ele percebe isso, ele entende que cada número é uma letra do que está escrito na luz negra. Então, se ele reorganizar as letras de acordo com o número certo da sequência de Fibonacci, você chega
a uma segunda palavra, a um anagrama. E o que esse anagrama está escrito? Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Daí a Amélie Poulain olha para ele e fala: a Mona Lisa está logo ali. E daí ele fala as seguintes palavras. Eu vou pegar o computador, porque é importante que vocês saibam exatamente. Tom Hanks olha para Mona Lisa e caminha e fala: o sorriso está na frequência espacial mais baixa. O horizonte está muito mais baixo o lado direito do que o lado esquerdo. Historicamente, o lado esquerdo significa feminino e o lado direito significa masculino. Ele fala tudo isso. Sabe o que significa? Nada. Porque eles chegam na Mona Lisa e o velho escreveu com luz negra o próxima dica. Ele citou todas as simbologias, esse texto falando sobre o horizonte estar ligeiramente à esquerda e o esquerdo ser masculino, para nada, porque está escrito. Eles só pegam a lanterna assim, ó, e passam. Segunda dica para você encontrar uma fake news. Nem tudo é um sinal. Nem tudo é uma pista. Nem tudo o universo está te falando alguma coisa. Nem tudo é. Ele pintou esse quadro com a pessoa virada para a esquerda, olhando para a porta, porque a porta significa morte. E a morte é o que aconteceu com o filho dele. E se você olhar no chão, a parede, o chão, o piso é todo em vermelho. E vermelho na década antiga significa sangue. E o sangue da rosa. Nem tudo é pista. Nem tudo é um sinal. E, sobretudo, nem tudo está lá para você. Quando você acha que o mundo gira em volta das suas ideias, as fake news ficam muito mais fáceis de acreditar. E a primeira maneira de você saber se esse sinal é ou não para você é raciocinando sobre ele e vendo a lógica. Eu, como criança crente, vivi muitas fake news do diabo. Muitas. Uma delas, a Coca-Cola sempre foi vista como do diabo. E saiu uma fake news na internet que, se você virasse a logo da Coca-Cola ao contrário, aparecia a palavra alô, diabo. E se você virar, realmente, você vê o alô e você vê o iabo. O D você tem que meio que acreditar. Beleza! Eu lembro que vi isso com os meus amiguinhos da igreja. A minha amiga tinha uma toalha da Coca-Cola. A gente pegou a toalha, colocou no espelho e falou: é a prova! E daí, se você para literalmente meio segundo para raciocinar, e você sabe que o nome Coca-Cola, ele é americano. O nome é original, Coca-Cola é americano. Por que estaria escrito alô diabo em português? Segundo, por que seria a frase alô diabo? Terceiro, por que ela estaria ao contrário? Não existem maneiras mais práticas de você fazer uma adoração satânica? Por que? Por que a Coca-Cola faria isso? E essa logo tá desde o começo, essa fonte, né? Então o cara tava lá fazendo o xarope de tosse dele, pensando: vou escrever ao contrário mais ou menos a palavra em português alô diabo. Não faz sentido. Que nem o Tom Hanks com esse monte de símbolo dele. Às vezes não é um sinal. Às vezes eles não estão tentando te falar alguma coisa. Às vezes é só você achando que o mundo gira no seu umbigo e todas as ações das outras pessoas só existem para atrapalhar a sua vida. E daí, escrito em luz negra, no Louvre, que em 2003 também era um satã de entrar. Você não consegue entrar nem com uma faquinha de bolso no Louvre, com um pincel de luz negra e escrever frases completas enquanto sangra pelo chão. Mostra os pingos de sangue na luz negra. E daí a segunda dica leva a outra pintura do Leonardo da Vinci, que é a Virgem no Rochedo. Leva a um segundo quadro, que é o quadro da Virgem dos Rochedos. Quando eles chegam até o quadro, eles chacoalham a pintura, como qualquer historiador faria no Louvre, e cai uma chave. Essa chave se chama Flor de Lis. É uma chave meio joia, meio artefato, eles saem correndo com a chave, e enquanto eles estão fugindo, Tom Hanks pergunta para Amélie Poulain, a neta do velho que morreu: por acaso seu avô fazia parte de uma sociedade secreta? E ela responde que, porque veja bem, existiu uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião. E ela é responsável por cuidar dos poderes de Deus aqui na Terra. E a Igreja Católica não gosta disso. Então, o Priorado de Sião é duramente perseguido pela Opus Dei, a vertente mais radical da Igreja Católica. Segundo Tom Hanks, na verdade foi o quê? O Priorado de Sião existe. Quer dizer, o Priorado de Sião, existem citações sobre eles em livros e escritos. Ninguém tem muita certeza do que ele fez. A Opus Dei também existe. É uma instituição dentro da Igreja Católica. Não tem nada a ver com ser a fonte mais radical que quer matar. Não existe uma briga de seitas, mas os nomes existem. Então já o quê? Você já pensa: a igreja tá escondendo alguma coisa de mim. Será que não? Será que não é verdade? E daí chega a nossa terceira dica de fake news, para saber se é uma fake news, que é a sociedade está escondendo alguma coisa de você. Eles não querem que você saiba. Gente, duas coisas. Existem coisas secretas que a gente nunca vai saber? Sim.
mas elas são secretas e eles não querem que a gente saiba. Então, não vai ter uma dica. Eles não vão estar usando um anel secreto que dentro do anel tem uma senha, e essa senha, se você for na biblioteca e pegar o livro e juntar com a senha, você vai vai conseguir um site e o site vai mostrar a verdade. Normalmente as coisas que eu tenho certeza que existem, coisas secretas do governo, de igrejas, elas são escondidas, provavelmente elas são fora da lei. E eles não querem que você saiba, então eles não vão deixar pista. Então qualquer pessoa da internet procurando uma teoria da conspiração e falando, não, porque nós descobrimos a verdade, que eles não querem que a gente saiba, provavelmente, se eles não querem, eles têm poder, eles conseguiram. Simples. E normalmente também você consegue refutar esse ótimo argumento falando, vamos raciocinar por 5 minutos. Por que você acha que existe uma conspiração contra você? Pensa bem. E já quebra. Enquanto isso, nós temos também um monge albino. Ao mesmo tempo que o Tom Hanks está tentando descobrir o que ele faz com a chave flor de lis, artefato, com a Amélie Poulain, tem um monge albino que é capanga da Opus Dei, que está em alguma igreja matando freiras e pegando artefatos para ele mesmo. O que ele está fazendo com aquele artefato? Não lembro. Ele tá lá tendo a aventura dele, enquanto isso Tom Hanks e a Amélie Poulain param no meio do parque. A cena é, eles chegam no parque à noite, tem uma pessoa se preparando para usar drogas. Eu acho que heroína. Amélie Poulain olha pra ela e ele fala, saia, nós precisamos pensar. E o cara olha pra ela e sai. Todos os bancos do parque. Ela escolheu o que o moço estava lá usando drogas e eles sentam. E daí eles têm uma discussão muito importante sobre a chave da flor de lis. Aquela chave tá escrito um endereço, a laser. Aquele endereço é um endereço de um banco. Chegando no banco, ele é um banco secreto de coisas secretas que só pessoas secretas sabem. Lá dentro, eles pegam um cofre. Esse cofre, ele acessa com a chave de flor de lis, mais um código secreto que você só pode acertar uma vez. Se você acertar mais de uma vez, o cadeado fecha e nunca mais abre, o segredo está escondido para sempre. O velho deixou uma sequência de números num bilhete para Amélie Poulain, eles colocam a certo. Dentro do cofre tem uma caixa. Em cima da caixa tem uma rosa. A rosa é o quê? Símbolo do Santo Graal, segundo Tom Hanks. Não tenho certeza se é, mas é o símbolo. Dentro da caixa tem um codex. O que é um codex, você me pergunta? Um codex é uma engenhoca supostamente criada pelo Leonardo da Vinci para guardar segredos. Você gira, até você achar a senha certa. Se você tentar quebrar, tem um vidrinho de óleo que vai cair no recado que está dentro e vai destruir o recado se você tentar pegar a força. Então você tem que saber as palavras. Vocês estão me acompanhando. Beleza, ele pega a caixinha com a rosa, pega o codex e eles vazam porque a polícia está indo atrás deles. Porque a polícia acha que ele matou o velho do museu. Estamos entendidos? Então a polícia está chegando, o gerente do banco consegue fazer eles fugirem, mas eles vão fugir por um furgão cheio de equipamento. Tom Hanks tem claustrofobia e ele começa a passar mal. A Amélie Poulain olha para ele e fala, eu aprendi uma coisa com a minha mãe. E daí ela põe as mãos na cabeça dele e cura a claustrofobia dele. Por que ela cura a claustrofobia dele? Tem alguma explicação sobre esse superpoder dela? Ela faz isso de novo? Não. É só dessa vez e é só claustrofobia. Lição número 4 sobre saber identificar uma fake news. Quando existe uma cura milagrosa que ninguém ouviu falar. Se você vê um vídeo de um chá que cura o câncer, diminui o colesterol, emagrece, faz crescer cabelo se você passar, se você fizer uma pasta ele cura ferida, se você fizer um creme ele é cicatrizante, se tem uma raiz que além de ser boa para impotência, ela é boa para aumentar a longevidade, ela cura artrite, ela cura artrose, ela ajuda a filtrar o sangue, ela é contra a friagem, ela é contra o mau olhado. Ela tira quebrante, tudo de uma vez só, você desconfia. Ah, Neura, mas a sociedade não quer que a gente saiba do poder dos remédios naturais. Não, a indústria farmacêutica quer saber tudo porque eles querem tirar dinheiro da gente. Então, se existisse uma planta milagrosa que fizesse tudo isso, eles já estariam usando para tirar dinheiro da gente. É sim de interesse das farmácias que eles consigam insumos novos milagrosos para ficarem mais ricos. Então, eles não ignoram o poder das plantas. É só que talvez hortelã não faça tudo isso. Talvez hibisco não tenha todos esses 45 poderes que vocês estão me falando. Talvez a solução não seja um chazinho. Mas às vezes é. Eu uso bastante boldo aqui em casa. Boldo é ótimo pro estômago. Lavanda. Lavanda pode acalmar, mas curar um transtorno de ansiedade é meio forte, né? Daí com o Cryptex na mão, a caixa da rosa do
Santo Graal, o Tom Hanks fala: eu tenho um amigo, e esse amigo, ele é especializado em Santo Graal, e esse amigo é o Magneto do X-Men. Chegando na mansão do Magneto, ele tem que responder 3 charadas pra entrar. Tem charada até na recepção, gente. Precisa, não precisa. Eles começam a contar a história, e o Magneto decide contar a história do cristianismo no mundo segundo ele mesmo, segundo as vozes da cabeça dele. E pior, ele conta, e agora é a minha perseguição pessoal com isso, ele conta isso dentro da perspectiva de um colonizador europeu. Então é como a Europa via outros povos, como eles viram outros públicos. Então é um negócio extremamente desrespeitoso com todas as outras religiões. Não que seja respeitoso com a Igreja Católica, mas a maneira como ele fala é tipo: nós colonizamos, nós somos mais... É tipo quando eles falavam que talvez alienígenas construíram as pirâmides porque é totalmente impossível que uma nação que não seja europeia desenvolva tecnologia sozinho, esse tipo de coisa. Eu já fico... E daí ele fala a seguinte coisa: que triângulo pra cima é masculino, triângulo pra baixo é feminino. E se você olhar os quadros do Leonardo da Vinci, mais especificamente a Última Ceia, existe um triângulo pra baixo entre Jesus e outro discípulo. Mas se você ver bem, o outro discípulo é meio feminino. Talvez ele seja uma mulher. E se você pegar a pintura do Leonardo da Vinci e tirar o discípulo do lado de Jesus e colocar ele do outro lado, aparece certinho, deitado do ladinho de Jesus. E que o Santo Graal não é um copo, que normalmente o Santo Graal é a taça que foi usada na Última Ceia, né? Na verdade, o Santo Graal é o útero de Maria Madalena, que concebeu o Filho de Jesus. E a Igreja Católica não quer que as pessoas saibam sobre o sagrado feminino. Saber que a genealogia de Jesus seguiu e que o poder está no útero da mulher. E por isso eles querem destruir todo o priorado de Sion, porque o priorado de Sion é o que guarda o segredo da descendência de Jesus, da árvore genealógica de Jesus. E isso nos leva, primeiro, à nossa quinta dica de como descobrir o que é fake news e o que não é. Treta. BO. Polaridade. Hipérbole. Uma boa fake news, ela tem que incomodar um grupo. Bastante. Mas assim, bastante. Ela tem que duvidar dos valores de qualquer outro grupo. E tem que ser todos, assim, tipo... todas as pessoas que votaram em X estão roubando. Todos os moradores da cidade X, na verdade, são demônios. Aquela cidade foi sempre explorada por causa disso, porque eles eram bruxas. Todo mundo que acredita nisso, na verdade, é feio. É sempre todos. É sempre treta. E é sempre uma coisa que outro grupo é completamente apaixonado e que ele vai se defender. Por quê? Porque treta gera engajamento e engajamento gera propagação da informação. Então, essa história, não tendo o menor sentido, ela não tem nada de embasamento histórico. Nada. Não tem base, não tem explicação, não tem por onde, não tem teoria, não tem nada. Mas se, por acaso, talvez essa ideia fosse verdade, aonde que a descendência de Jesus ia estar na França? Toda a história de Jesus acontece em Jerusalém, acontece no Oriente. Ela não acontece no Ocidente. Se isso acontecesse, a genealogia teria ficado por lá. A Igreja Católica não ia ter nada a ver com isso. Segundo, que porra de Leonardo da Vinci tem a ver com essa história toda? O cara é pintor. Ele fez outras coisas, mas ele é pintor. O que ele ia saber da história da genealogia de Jesus? Em Jerusalém, novamente, não tem ligação à Europa. E se os templários chegassem e encontrassem, ela não ia se misturar, gente. Se tem uma coisa que a cultura judaica tem, é o casamento entre si, ainda mais naquele tempo. Eles não iam casar fora. O que me revolta nessa história é, tipo, a Igreja Católica, ela pegou vários elementos de várias culturas diferentes. Inclusive a cultura do cristianismo, pegou elementos de cultura pagã, pegou várias coisas dentro do que a gente conhece agora como Igreja Católica. E a maneira como eles falam de toda a parte que não tem a ver com o continente europeu, como se eles estivessem protegendo alguma coisa, como se eles fossem responsáveis por alguma coisa, como se alguma coisa relacionada à história de Jesus estivesse guardada na Europa, só estaria lá se fosse roubada, gente. Não tem sentido, não tem lógica. Mas o quê? Pega na ferida dos cristãos, que falam que blasfêmia com Jesus. E cria o quê? Cria uma treta. Não existe duas coisas. Se você quer propagar uma informação, você propaga via fofoca ou via treta. Então agora, com esse novo conhecimento adquirido sobre o verdadeiro Santo Graal, o Magneto, Tom Hanks e a Amélie Poulain fogem da polícia de novo, porque a polícia ainda está perseguindo eles. Eles pegam um avião. No avião, eles estão analisando a caixinha e o Cryptex. Cryptex? Daí o Tom Hanks olha para a caixinha e ele vê um furinho. Sabe aquele furinho que tem no celular? Que você coloca um clipe para poder sair o SD card?
Então, furinho desse, igualzinho. Pega o negócio, põe no furinho e a plaquinha que está em cima cai. A plaquinha dourada ou de ouro está escrito de trás para frente. Por quê? Porque Leonardo da Vinci escrevia de trás para frente. Ele escrevia tudo de trás para frente? Não. Ele só tinha a habilidade de escrever de trás para frente. Mas, por algum motivo, a caixinha estava escrita ao contrário. Eles pegam um espelho. Novamente, pegarei meu computador para ler para vocês o que estava escrito dentro da medalhinha, que estava em cima da caixa, do lado da rosa, dentro do criptex. Em Londres, jaz um cavaleiro que o Papa enterrou. Fruto de seu trabalho, provocou uma ira santa. Você procura a esfera que deveria estar em seu túmulo. Fala de carne rosada e útero semeado. Essa é uma tradução quase que literal, que ela não faz nem sentido em inglês, muito menos em português. Então, para que tentar deixar ela mais linguisticamente correta para o português, porque enfim. Então eles entendem que é o quê? Em Londres. Eles vão até Londres. Chegando em Londres, eles chegam numa sala quinta. Eles têm uma coisa que eles vão, essa coisa é em igreja. Chegam na igreja de Londres. Na igreja de Londres é onde tem vários túmulos dos Cavaleiros Templários. E eles começam a procurar a caralho da esfera. De útero semeado e de... procuram a esfera. E daí o Tom Hanks olha e fala, aqui não tem túmulos, aqui tem efíngies. Ele fala que são efíngies, mas eu procurei na internet e efíngie é específica da esfinge. Mas o que tá lá são só tipo são representações dos Cavaleiros Templários, eles não estão lá. Então a dica estava errada. Só que naquele momento que eles estão lá tentando entender o que está acontecendo no túmulo dos Templários, o Albino, lembra do Albino que foi no começo? Chega para matar geral, porque ele é da Opus Dei, ele tem que proteger o Graal, de mostrar que é um útero de mulher. Ele tenta matar geral, não consegue, as pessoas dão um couro nele, sequestram o Magneto, levam todo mundo embora. Tom Hanks e a Amélie Poulain conseguem fugir. A igreja certa não era aquela, é a igreja onde Isaac Newton está enterrado. Chegando no Isaac Newton, tudo tem esfera. Tem um planeta, tem outra esfera, tem uma terceira esfera, tem uma quarta esfera, várias esferas. E eles estão pensando, mas esferas podem ser qualquer coisa? Podem ser um planeta, pode ser uma estrela, pode ser uma bola, a lua. E eles estão lá pensando. Nessa hora, chega quem? Chega Magneto. Magneto, na verdade, é mau. Foi Magneto que matou o avô da Amélie Poulain. Por quê? Porque ele quer que o mundo saiba que Jesus, na verdade, era só um homem e assim promova a paz mundial. Porque todas as guerras começam por religião e se ele provar isso sem religião, não tem mais guerra. Esse é o raciocínio dele direto. Contra o Graal, explica que Jesus é mortal, paz mundial. Ele chega com uma arma e fala, vocês vão abrir esse criptex agora na minha frente, senão eu mato vocês dois. Nesse momento, Tom Hanks, que é um gênio dos símbolos, tá pensando. E uma coisa processa na cabeça dele e ele joga o criptex pro Magneto pegar. Nesse momento chega a polícia. A polícia descobriu que a denúncia com o Tom Hanks foi feita pela Opus Dei. A Opus Dei mentiu, então o Tom Hanks não tem nada a ver com nada. Então eles chegam lá para prender o Magneto. Quando os dois, o Tom Hanks e a Amélie Poulain, estão indo embora, Tom Hanks tira o pergaminho que estava dentro do criptex. E ele explica para Amélie Poulain qual era a palavra. A esfera que eles estavam procurando era a maçã de Isaac Newton. Esfera. Em que planeta? Passado, em que futuro? Alguém chamou a maçã de esfera. A maçã é mais quadrada que esférica. Então, no criptex, a palavra secreta para abrir era Apple, maçã. Todo esse caralho, toda essa viagem, fizeram todo esse paranauê. Luz negra, fugir da polícia, 200 igrejas, para descobrir que a palavra é a maçã. Porque a maçã caiu de Isaac Newton. Isaac Newton, eu não tenho a menor ideia que relação que ele tem com o Leonardo da Vinci. Ou com os Templários. Meu Deus. Tá, dentro do criptex tem um bilhetinho. Nesse bilhetinho tem um endereço de uma quinta igreja, sétima igreja, que eu não sei nem onde fica mais. E chegam nessa quinta igreja. E o Tom Hanks tem a petulância de falar que eles estão indo para casa do Santo Graal. Casa do Santo Graal é Jerusalém. Mas não, eles vão para algum lugar no cu da Europa, que é onde ficava a igreja dos Templários. Chegam na igreja dos Templários. Eles entram na igreja e daí tem um pentagrama, porta da igreja, e daí tem vários símbolos da igreja. E a igreja protegida pelo Priorado de Sião, que guarda todos os segredos de Maria, que é um lugar super secreto. Tem uma portinha. Essa portinha tem um portão, eles entram, eles descem uma escada e tem todos os documentos de Maria Madalena. Tudo. Tem uma fechadura. Parece que o autor ficou com preguiça de tanto fazer código e sinal. No último ele falou, tá aberta a porta. E lá daí tem quadro de Maria, tem escritura de Maria, tem uma flor, uma rosa que eles falam, que tem lá o tempo todo uma rosa. Tá tudo lá escrito, bonitinho. Você pode pegar com a sua mãozinha, abrir o papel secreto,
Sem nenhuma polícia, sem nenhuma segurança, sem nada. Todo esse trabalho para um lugar que não tem uma segurança. Mas o túmulo dela não estava lá, essa é importante. Quando eles sobem, tem uma multidão de pessoas olhando para a Melipolan. E daí você descobre que Melipolan não era neta do cara. A família da Melipolan morreu, o velho pegou ela como neta. A Melipolan, francesa branca, nasceu na França, é a última descendente da linhagem de Cristo. Francesa, porque é isso que aconteceria eventualmente, né? Que ia acabar na França. Na França. Todas aquelas pessoas da igreja são o priorado de Sião protegendo mal e porcamente as escrituras secretas de Maria Madalena. E a avó dela de verdade tá lá, falando, agora você tá em casa, minha filha. Agora que você teve que desvendar 450 segredos diferentes para você vir aqui e descobrir isso. Eles não sabiam onde ela tava, mas ela era o motivo de eles existirem. E tem um pedacinho que aparece que fala, que mostra que o priorado de Sião era meio que uma seita, tinha atos das orgias. Mostrou uma cena assim, eles todos fazendo juntos, fazendo... Mas esse é um assunto que eu não vou nem entrar em mérito, que o priorado que protegia o poder de Deus também era uma seita sexual. A gente não vai nem falar disso. Beleza, ele deixa a Melipolan lá com a família nova dela da seita do priorado e ele vai pra casa. Você pensa, o filme acabou. Não acabou. Tom Hanks está no hotel, fazendo a barba, e ele junta mais um monte de peça e pensa... O Louvre, a pirâmide do Louvre para cima e para baixo, porque tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo, feminino e masculino se encontrando. E ele sai correndo até o Louvre. E daí mostra pra gente que lá embaixo, no final do Louvre, quem está enterrada? Maria Madalena, no Louvre. Por que ela estaria enterrada lá? E parece que é tipo, não mais uma peça que eles roubaram. Tipo, ela foi enterrada lá. As pessoas fizeram o velório dela e levaram ela lá. E o filme acaba. Esse filme tem 2 horas e 28, mas parece que ele tem 40 mil horas. É basicamente uma grande palestra sobre coisas que não aconteceram. E as pistas dele são tão complicadas que ninguém em sã consciência ia chegar. O pessoal ia parar na luz negra com a sequência de Fibonacci ao contrário. Ninguém ia chegar até lá. Mano, ele juntou Priorado de Sião, Templário, juntou Isaac Newton, juntou Leonardo da Vinci, juntou o Louvre. Juntou Jesus. Juntou tudo num pote e virou uma das maiores tretas literárias da história. E é isso, gente. Aprenderam sobre fake news? Vão pensar melhor quando vocês lerem alguma coisa? Vão pegar os meus pontos e usarem? Você já assistiu o Código da Vinci? Você lembra da treta que foi o Código da Vinci? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.